O Novo Testamento constitui a continuação e a realização plena do Antigo Testamento, relatando como pacto de amizade que Deus quis estabelecer com a humanidade, iniciado com o povo judeu antes de Jesus, continuou depois da encarnação e nascimento do Filho de Deus. O Novo Testamento tem 27 livros, os 4 Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, 21 cartas ou epístolas e o Apocalipse. A palavra Evangelho significa boa notícia, neste caso, a boa notícia de salvação trazida à humanidade por Jesus Cristo. Os Evangelhos foram formados em 3 fases. A primeira fase diz respeito aos factos realizados e às palavras ditas por Jesus. A segunda fase é iniciada pelos apóstolos, como testemunhas oculares, e inicia-se a seguir à ascensão de Cristo. Tem uma duração aproximada de 50 anos. Esta fase assenta na transmissão oral e escrita. A terceira fase diz respeito à redação da narração desses factos, depois de uma atenta investigação. Foram escritos vários evangelhos, mas a Igreja aceitou como inspirados apenas 4, que designou por canónicos, enquanto aos outros chamou apócrifos, que significa que não têm como autor a pessoa a quem são atribuídos. Esses são também muito posteriores aos acontecimentos narrados. Assim, temos o Evangelho segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. São Mateus era judeu, cobrador de impostos, e foi um dos discípulos de Jesus. Atendendo a elementos internos e externos ao livro, o atual texto pode datar dos anos 80-90, ou seja, algum tempo após a destruição de Jerusalém. Mateus apresenta Jesus de Nazaré como aquele em que se cumprem as profecias do Antigo Testamento. São Marcos talvez tenha conhecido pessoalmente Jesus, mas não pertencia ao círculo dos discípulos mais íntimos. Acompanhou Paulo na primeira viagem missionária a Chipre e, mais tarde, foi discípulo de São Pedro. Daí que o seu Evangelho reflita a pregação deste apóstolo. Marcos terá escrito o Evangelho numa data próxima da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. É o texto do Evangelho mais curto e mais vivo, com poucos discursos e muita ação. São Lucas, dotado de grande cultura, era médico e escreve para os gentios. A composição deste Evangelho é situada por volta dos anos 80-90, porque Lucas deve ter conhecido o cerco e a destruição da cidade de Jerusalém por Tito no ano 70. É chamado um evangelista da misericórdia de Cristo, pois narra várias parábolas que manifestam a ternura de Deus pelos publicanos e pecadores. Dá muita atenção à infância de Jesus e daí ser conhecido também como evangelista da infância. São João. Este evangelho tem sido desde o início atribuído ao apóstolo João, filho de Zebedeu, o discípulo amado. Foi este o último evangelho a ser publicado entre o ano 90 e 100. É um evangelho mais teológico em que se aprofunda o significado de Jesus Cristo, Filho de Deus, como luz e vida para os crentes. Os Atos dos Apóstolos é um livro escrito por São Lucas, autor do terceiro Evangelho, que narra as atividades dos apóstolos, especialmente de São Pedro e de São Paulo, e a vida das primeiras comunidades do tempo apostólico, desde a ascensão de Jesus até à chegada do Evangelho à capital do Império, Roma. Essas comunidades são apresentadas como modelo para os cristãos de todas as épocas. Este livro também é designado por Evangelho do Espírito, pois realça a ação do Espírito Santo na Igreja. As cartas de São Paulo são 13 e têm como finalidade orientar as comunidades formadas pelo apóstolo. Algumas são anteriores à redação do Evangelho, como por exemplo a primeira aos Tessalonicenses. É o primeiro escrito do Novo Testamento e escrito por volta do ano 51. A carta aos Hebreus, embora durante muito tempo tenha sido atribuída a São Paulo, o autor deste escrito é desconhecido.
procura estabelecer a ligação entre o Antigo Testamento e a vida e mensagem de Jesus Cristo. As epístolas católicas são assim chamadas porque não têm destinatário específico, mas dirigem-se a todas as igrejas cristãs. 2 delas são atribuídas a São Pedro, 3 a São João, 1 a São Tiago e 1 a São Judas Tadeu. O livro do Apocalipse, ou Revelação, tem como objetivo alimentar a fé dos primeiros cristãos e encorajá-los a enfrentar com firmeza as perseguições, provavelmente por volta do ano 95. Contém uma mensagem de esperança e consolação e utiliza linguagem simbólica.